Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Rian, tô dando uma caminhada aqui. Olha que lugar da hora. E queria contar, né? Uma foi a minha experiência trabalhando como Jovem Aprendiz. Eu trabalhei por 1 ano e 3 meses na empresa da Rede TV, né? E eu falo, foi uma ótima experiência como Jovem Aprendiz. Foi o meu primeiro emprego que eu tive e foi uma oportunidade de ouro. Quando eu entrei, eu tive que fazer um cursinho, né? Para começar pela NUB, que era um curso preparatório para você entrar na empresa de 2 semanas. E foi ótimo, principalmente para trabalhar a comunicação. Eu acho que esse é o principal, né? Até como Jovem Aprendiz, se você estiver começando ou estiver pensando em fazer, que é a comunicação. Você vai precisar melhorar a comunicação ali, porque você é exposto a diversos ambientes e diversas pessoas. Eu acho que isso é o principal. Você tem que saber lidar com cada pessoa com diferente característica. E foi uma ótima oportunidade. Depois de 2 semanas eu entrei na empresa. Foi a oportunidade de ouro que eu tive. Eu comecei na empresa fazendo trabalhos básicos, né? Eu trabalhei na parte de telefonia, então foi instalando telefones, né, ramais. Tive que cuidar também de algumas planilhas no Excel. Foi uma ótima experiência. Sempre quando eu estava lá, nesse 1 ano e 3 meses, eu pegava experiência. Eu acho que o principal sempre foi ganhar experiência. E eu dou essa dica também, busca ganhar experiência. Não foca só no salário, porque não vai adiantar nada, é o salário mínimo. E vai embora voando, principalmente se você faz faculdade ou alguma outra coisa. Então, o que você faz é mais pelos estudos. E basicamente, como já aprendi, né, foi quem ganha experiência. Eu tive um chefe, né, que sempre estava ali comigo na situação para eu resolver. Sempre me dá um feedback, principalmente, de como eu estava indo, de como estava sendo, né, como eu estava me saindo ali. E o foco principalmente foi ganhar experiência. A empresa foi super carismática, eu nunca recebi uma bronca assim de alguém gritar comigo, eu sempre fui respeitado, sempre respeitei, sempre tive uma boa comunicação ali quando eu tinha algum problema, né? Ou eu tinha que resolver algum problema, ou vice-versa. E eu falo, se você estiver começando já a aprendiz, independente da área, foca em ganhar experiência, foca e na comunicação também principalmente. Durante esse 1 ano e 3 meses, a gente sempre teve um cursinho do básico ao avançado, uma vez na semana, né? E esse cursinho, basicamente, você tinha que fazer um slide, né, ali com o tema da semana. Então, por exemplo, o tema da semana era sobre finanças. Então tinha alguns slides que eu tinha que fazer, o grupo, né, tinha que fazer um slide, a capa, outra capa, o assunto, algumas contas no Excel para explicar. Eu acho que isso pegava, porque eu vi até em mim mesmo, e até já aprendi isso principalmente, né, falta de comunicação ali, de estar ali na hora, né, explicando e tá ou olhava pro slide, ficava lendo, ou pegava um papelzinho. Papelzinho é o menos dos casos, né? Já que você ficar lendo o slide que é pior. Mas o que eu recomendo é se você se interessar pelo assunto. Eu falo isso porque os instrutores, eles percebem isso, eles percebem você, né? Você tá empenhado. Isso também resulta até na empresa. Já que o seu feedback pode passar até para a empresa. Isso é muito interessante. Eu recomendo fortíssimo que você sempre dê o seu melhor, independente se já é aprendiz ou não. Porque, sério, você é notado. Você tá ali entre muitas pessoas, na empresa ou no setor, mas você sempre vai ser notado. Eu sempre recebi esse feedback de como eu me portava. Eu só recebi feedbacks positivos até agora, eu nunca tive uma reclamação. Até o momento, não sei como vai ser no futuro. Eu sempre me portei, sempre fiz a minha parte ali o melhor que eu pude. Eu tive muita oportunidade ali, né? Eu conheci diversas pessoas, conheci outros lugares de São Paulo, né? Já que eu tive oportunidade de sempre estar circulando. E, sinceramente, agora eu já sei me portar melhor no trabalho. Antes de começar com o Já Aprendi, eu sabia nem montar um e-mail, pra você ter noção. Eu não sabia nem montar um e-mail. E foi basicamente isso que eu aprendi na empresa. Eu fazia e-mail, mandava pro meu chefe pra ele ver. Tinha alguma situação do trabalho, eu resolvia com o meu chefe olhando para ele ver como que eu estava me saindo. Você pegava alguma situação diferente para lidar, cuidar, para ganhar experiência. No curso também perguntava o que eu podia melhorar, como estava sendo, né, a postura como líder, já que você podia ser sempre um grupo diferente. Você nunca vai estar sempre
Você nunca vai estar sempre com um grupo certinho, né? Você vai estar exposto a uma situação diferente, uma lição diferente, alguma coisa diferente. Esse que é o Mundial Aprendiz. Você pega diversidade, você pega e você coloca ali sua comunicação, sua oratória, tudo para trabalhar ali. Deixa eu colocar uma troquei de mão aqui. E você trabalha praticamente todas essas áreas. Isso é muito interessante. Atualmente eu vou ser efetivado, né? Eu recebi a promoção. E por isso que eu falo, sempre comunicar, sempre dar o seu melhor, sabe? Porque isso não seria possível. E, claro, eu vou portar, vou fazer o melhor ainda quando eu voltar para a empresa. Outra coisa também, né, que eu dou dica com já aprendi, né, que eu tive na Rede TV, foi sempre pedir por feedback, sempre colocar sua comunicação à mostra ali, ou fazer alguma coisa. Tô aqui sem fazer nada. Vou falar com aquelas pessoas ali, vou fazer uma lista aqui de coisas que meu setor precisa, porque assim, sabe, sempre procuro coisa para fazer, ou fico estudando. Sempre quando eu tinha um tempo livre, eu me colocava ali para estudar, fazia cálculo, fazia inglês, ou lia um livro, ou via sobre mitologia, ou sempre estava fazendo alguma coisa. Nunca demonstra desinteresse, principalmente com o jovem aprendiz, porque é perceptível. Você fica à mostra ali que você não está querendo, não está afim. Isso tanto no curso quanto no trabalho. E, sendo sincero, muitos feedback que eu recebi foi porque eu estava agindo ali nessa situação e fui notado. Isso é muito importante para mim. E eu peço mesmo, sempre se esforce, sempre dá o seu melhor. Mas é 6 da manhã, de segunda-feira pro curso. Cara, e daí? O que você tem a perder, mano? Você é de menor ainda. Cara, você já aprendi, isso que é o quê? Você tem que se acostumar a essa vida, sabe? Tem muita situação também que eu não tava com vontade ali, mas eu fiz o que precisava ser feito. E acabou. Basicamente isso. Não deixa a procrastinação. Às vezes você acorda e faz o que precisa ser feito, cara. Vai adiante. Isso melhorou muito, principalmente como já aprendi. 50% disso é tomada na decisão que eu precisava fazer. Não deixar para depois, ali na empresa. Se quando aparecer uma situação, eu lidava, já resolvia logo, porque acaba logo também. Sempre vai ter trabalho, mas você não pode deixar acumular. Quando via alguma demanda, eu separava ali, colocava pelo site da Miro ali o que eu precisava fazer, qual era mais importante, como eu precisava lidar com aquela situação, como eu podia agir com aquela situação, o status ali, né, de eu preciso resolver isso aqui primeiro, isso aqui vem depois. Sempre trabalhei com planilhas, né, até hoje na minha vida. Eu sempre coloco uma planilha, sempre coloco alguma coisa para me ajudar a não me perder. Eu recomendo sempre isso. Você ter sua vida organizada, você ter ela estruturada, ter uma planilha, ter um controle do que você gasta, do que você faz ali, de quanto tempo você tem livre para poder estudar, fazer alguma coisa e se portar. E também o trabalho é 6 horas, então passa voando. Você ainda vai ter o resto do dia para lidar com outras atividades. Mas a maioria do que eu tive para não para sempre manter ali, né, com tudo em dia ali, foi ter uma planilha. Foi ter uma planilha ali e me organizar. Uma das principais coisas que eu falo com já aprendiz agora, né, você que está começando, vai começar, é ter uma planilha. Você sempre está estruturado, organizado, para você ter menos, para você sofrer menos. Vai por mim, isso também já ajuda muito no seu autoconhecimento. Mostra que você é uma pessoa que tem controle, que você é responsável. E isso ajuda muito. Bom, e também no final, no meu contrato, né, eu disse, eu pedi um feedback final de como sair. Eu me saí muito bem, não tive uma reclamação. Por causa de tudo isso que eu falei, de sempre me portar bem no trabalho, de me vestir bem, de me comunicar bem, mesmo que às vezes eu travasse, mas eu sempre pedi um feedback do que eu podia melhorar, nunca ficar, falei errado e é isso aí, vou deixar assim, não. Sempre procura melhorar como jovem aprendiz. Não foca no salário, foca na experiência que você vai conseguir, foca no que você pode fazer, foca no que você pode fazer naquele momento, mas sempre aprende também. Não é porque você não sabe lidar com uma situação ou não sabe resolver um problema que você vai deixar assim. Deve buscar entender, procurar, sempre procura uma solução. E sempre é uma solução mais difícil, nunca vai pela mais fácil, vou fazer isso aqui, porque sinceramente, você sempre procurar uma coisa mais fácil, você vai acostumar com isso. Você sempre vai ser o cara que tenta pelo caminho mais fácil. Sempre resolva o problema, independente de você precisar pedir ajuda ou não, mas nunca deixe uma coisa pendente, ou minta, principalmente. É basicamente isso que eu tenho pra falar.
Já aprendi isso também, eu tive meu primeiro emprego, então eu não posso falar muita coisa, mas é basicamente o que me ajudou. Organização, se vestir bem, ter uma comunicação boa que você vai desenvolver no mercado de trabalho, né? Você não ter vergonha, principalmente. Tem muito aprendiz que eu vi, ou eu mesmo também, né? Mas eu não era tanto assim de ter vergonha ali, não saber se portar, não saber se comunicar direito, ter problemas ali na fala, não passar a informação certa, mas você tá ali pra aprender, cara, tá tudo bem. Você vai aprender. É só você ter, sabe? Você se portar bem ali, dar o seu melhor. É basicamente isso, sabe? Porque, sério, quem não é visto não é notado. Isso, eu acho que era uma das palavras que eu mais ouvi no curso. Quem não é visto não é notado. Isso me ajudou muito na personalidade que eu sou hoje. De estar aqui, sabe? Isso tudo faz parte da minha personalidade. É basicamente isso. Valeu!